Bom, pessoal, na verdade eu só vou fazer um videozinho rápido, né, para tentar ajudar, principalmente o pessoal aí que às vezes depende de um pouquinho mais de desenvolvimento, né, de matemático, né, para fazer uma explicação de aula, tá? Então, se puder ajudar vocês, eu acho que é legal, né? Porque eu estou vendo o pessoal correndo atrás de lousa, eu quero só, de repente, mostrar uma alternativa que pode ser interessante, pelo menos aprender, saber que existe, tá bom? Então, vou usar o PowerPoint, vou pegar uma apresentação em branco aqui, né? E, lógico, não vou colocar título, não vou pensar muito em perfumaria, vou colocar um novo slide e vou mudar o layout desse slide. Não é obrigatório, é só para minha apresentação mesmo, né? Só com título, né? E eu quero mostrar para vocês como trabalhar com equações aqui dentro, né? Eu quero mostrar dois métodos para vocês, tá bom? Na verdade, no fundo vai acabar sendo três, né? Um é o padrão que talvez todo mundo já conheça. Então, vou clicar aqui, ó, inserir equação no PowerPoint, né? Quando eu insiro uma equação, ele coloca essa caixinha que é onde eu digito. E é lógico, eu posso montar a minha equação aqui, né? Digitando algumas coisas, x é igual, né? Venho aqui, pego a raiz, tá? E ponho 4 elevado ao quadrado menos 10, né? Então eu posso ir digitando e lógico, clicando em coisas ali, né? Por exemplo, eu posso fazer isso, né? Dar um Enter e aí percebam que eu tenho a minha equação e eu posso aumentar a letra, né? Para deixar ela do tamanho que eu quiser e naturalmente, né? Se eu inserir mais equações, uma nova equação, por exemplo, eu tenho a parte de integral, dupla, tripla, indefinida, definida, cíclica e assim por diante, né? Então, lógico que eu posso montar, né? Por exemplo, lá de 0 a 10, né? Eu quero x ao quadrado dx, né? E aí eu posso pôr o igual, né? E ir trabalhando, tá? Então essa realmente é uma possibilidade, talvez a mais usual, né? Que as pessoas têm mais o costume de utilizar, clicando na parte aqui nas ferramentas, né? O problema é que a gente não sabe onde está tudo, tem que ficar procurando, talvez isso cause um desconforto, entendo, tá? Então esse é o método trivial e mais usado. Agora eu vou falar do segundo método. Eu vou, na verdade, inserir uma nova equação. Tá? Só que para quem está acostumado com LaTeX, eu acho que eu já até tinha comentado com alguns de vocês, eu também posso digitar. Então, né, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou montar uma equação de segundo grau. Então, eu vou colocar x, eu quero fazer ao quadrado. Então, chapeuzinho 2, quando eu dou espaço, ele transforma no quadrado. Mais 10x menos 5 igual a 0. Então tá lá, montei uma equação de segundo grau de forma relativamente simples, né? Então percebam que agora só digitando, eu não cliquei nenhuma vez na parte superior para pegar as ferramentas. Mas essa equação é simples, mas a gente consegue também fazer coisas mais sofisticadas. Por exemplo, inserir equação, eu quero colocar aqui por exemplo, né, uma maneira de eu colocar letras gregas, né, ou uma fórmula que tenha letras gregas. Então eu posso ter lá, né, um t igual a 120 dividido, né? Se eu der o espaço agora, ele transforma a divisão. E aí, por exemplo, eu quero colocar a letra alfa, então eu vou colocar barra alfa. Então existe um código parecido com LaTeX. Olha lá, quando eu dou espaço, ele transforma em alfa. Mas, por exemplo, eu quero colocar o delta agora, barra delta. Olha lá, o delta minúsculo, porque a letra inicial de delta está minúscula lá. Então, delta minúsculo. E aí eu poderia colocar também o delta maiúsculo, olha lá, delta maiúsculo. Então, eu tenho esses códigos que, lógico, com o uso a gente acaba guardando. Mas aonde que eu posso consultar? Lógico, de repente tem até algum documento, mas se você vier com o mouse sobre essas caixinhas, olha lá, ele aparece dentro do parênteses, né? Ele vai aparecendo exatamente qual é o código que você tem que colocar, o barra alguma coisa, tá vendo? Para todos eles, sem exceção. Mesmo para aqueles outros, né, que são de outros grupos aqui, ó, operadores, né? Eu tenho de tudo aqui, tá? Então eu só preciso utilizar. Então eu tenho essas caixinhas até ligadas à geometria, né? Paralelismo, perpendicularidade, né?
portanto, né? E assim por diante, tá? Então, lógico, essa é uma outra opção. Mesmo esses caras aqui, eles também têm, vários deles, aqui a fração não precisa, né? Mas eu tenho, que nem o radical. Acho que seria interessante mostrar, né? Então eu quero colocar o radical. É o square root, né? Que vem do inglês, né? Square root é raiz quadrada lá, tá vendo? Então se eu colocar de 27, quando eu dou espaço, ele estica, né? Mais 3, né? Então eu também posso digitar. Então esse seria o segundo método, você aprender alguns desses códigos, principalmente aqueles que você mais utiliza, e digitar. Que também você já começa a ganhar velocidade com relação ao primeiro método. Certo? O primeiro método seria só clicando nas ferramentas em cima, o segundo você já está partindo para a digitação, que você já melhora a sua produtividade. E o terceiro método, que esse talvez é mais escondido, e para isso, né, pode ser acima do Windows 7, se você incluir um componente do Windows, que é chamado de Windows Ink, né, ou em português tinta no Windows. Tá? Ele é particularmente interessante, esse tinta no Windows, porque principalmente assim, eu sei da dificuldade de se escrever com mouse, né, para a maioria das pessoas, esmagadora, até para mim, na verdade para todo mundo, tá? E também acho que é uma questão de a gente experimentar e começar a tentar fazer. Lógico, se tiver a mesa digitalizadora é mais fácil, tal, mas aqui eu estou fazendo tudo com o mouse mesmo, né? E aí então eu vou inserir uma equação como eu fiz nos outros, certo? Bom, ele acabou entrando ali dentro porque estava selecionado. Então eu vou inserir numa equação, está aqui a minha equação, né? Então ela vai ser colocada dentro dessa caixinha que foi criada, que eu só vou aumentar um pouquinho a fonte para vocês enxergarem. Mas com ela selecionada, se eu vir aqui no menu de equações, onde estão aquelas ferramentas, quando eu tenho o Windows Ink instalado, aparece aqui equação a tinta. Quando eu clico nessa equação a tinta, vai aparecer essa janelinha, né, que faz parte agora do Windows, e aí eu posso trabalhar aqui equações, né? Por exemplo, ds, dt, então eu faço meu garrancho, mas ele faz reconhecimento de caracteres. É igual a 5t ao quadrado menos 3t mais 20. Então, percebam que tem algumas coisas que ele não acatou, né? A maior parte ele já reconheceu, então se chama OCR, reconhecimento de caracteres, mas, por exemplo, meu T estava ruim e ele entendeu como L. Não tem problema, eu posso clicar aqui no selecionar e corrigir, venho aqui no meu T, e aí ele me dá opções, ela é T. Então aí ele ajusta ali para mim. Então eu consigo escrever mesmo a equação, treinar inclusive com o mouse. Então por mais que esteja um garrancho, eu consigo utilizar isso. E quando eu inserir, olha lá, ele insere já a equação para mim, né? Então eu posso fazer isso para ganhar tempo, para melhorar meu material e às vezes, lógico, se for o caso, dá para fazer isso durante a própria aula, né? Por quê? Porque na verdade eu posso deixar um PowerPoint em branco apresentando, tá? E aí eu vou fazendo nesse PowerPoint em branco. Então tá aqui a minha equação, eu vou lá novamente, né, no equação a tinta, e agora, por exemplo, eu quero fazer uma integral, né, de 0 a 10 de x ao quadrado dx. Então, olha lá, perceba que ele foi reconhecendo o caractere. Então, quando eu clicar no inserir, olha lá, ele insere a equação da forma correta. E, novamente, aqui eu aumentei mais ainda a minha produtividade. Então, como eu disse, é só uma alternativa, né, para, de repente, tentar ajudar aí nesse momento que todo mundo está buscando soluções, tá? Então, estou tentando cooperar aquilo que eu conheço e já sabia que existia, tá bom? Então, se ajudou, legal. Se na verdade não vai ser utilizado na aula, pelo menos é algo a mais que a gente acabou de aprender. Valeu, grande abraço.